Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia e seja bem-vindo ao programa Descomplicando a Dor. Aqui eu mostro o caminho, né, para as pessoas resolverem a dor. O tema da nossa aula de hoje tá: joelho inchado e com dor. Não deixe de fazer isso. Eu vou te mostrar aqui hoje, né, o que você pode fazer numa situação como essa, de dor no joelho e inchaço. Se você conhece alguém que nesse momento está passando por uma situação de dor, né, parente, amigo, né, uma pessoa que é seu vizinho, manda o link dessa aula para ele, né, para ele assistir. Tá? Traz essa pessoa para cá e deixa o restante com a gente, perfeito? Você que está passando por essa situação de dor no joelho, inchaço, saber de onde é que veio isso. No primeiro momento, quando a pessoa está numa situação dessa, olha, se você faz isso que eu vou falar, deixe seu comentário aqui. Com certeza, com o joelho inchado e dor, você tomou algum remédio. Né? De repente, alguém falou assim, olha, toma um anti-inflamatório, um analgésico, um relaxante muscular para dar uma aliviada nessa dor. Às vezes até a pessoa entende, né? Vai resolver a minha dor. E a primeira coisa que ela faz é isso. Se você faz isso, ou já fez isso, deixe seu comentário aqui. Geralmente, isso é muito natural, isso é muito comum, faz parte do tratamento, né? As pessoas tratarem, né, a dor usando medicamentos, remédios, né? Fisioterapia, exercícios, né? Isso é muito comum. Claro que há situações que a pessoa, né, acaba sendo necessária a cirurgia. Alguns casos que realmente necessita disso. Ok. Mas é o seguinte, por que, né, gera esse inchaço? Por que, né, acontece a dor? A primeira coisa que nós pensamos é inflamação. Algumas pessoas comentam, né, que essas inflamações são devidas ao quê? Às vezes, um desgaste, né? Geralmente, tem pessoas que associam ao desgaste, né? A uma artrose, ou às vezes até uma situação de uma luxação ou de uma pancada pode ocasionar a inflamação. Mas às vezes tem situações, né? Na verdade, não é situação. Tem algo que as pessoas não conhecem. Você que já me acompanha aqui no canal já está acostumado a eu falar muito sobre isso, que são os desequilíbrios musculares, ok? Então, geralmente essa situação, tá, de inchaço causado por alguma inflamação pode surgir através de um desequilíbrio muscular. Ok, se você está em casa, tá? Vamos entender isso. Você está em casa, subiu de repente, está tudo normal. Você foi subir uma escada, pisou num degrau, fez uma força, de repente você ouviu um estalo e pim, sentiu aquela dor e o seu joelho virou uma bola, né? Olha, um inchaço, né? Caramba, como é que foi acontecer isso? Eu estava tão bem, não sei o que aconteceu. Às vezes você está sentado, a pessoa sentada, trabalhando, né? Aí num belo momento ela estende o corpo. Aí, de repente, ela sente um desconforto no joelho e aí percebeu, meu joelho está inchado do nada. O que foi que aconteceu? No dia a dia, pode acontecer até praticando esporte. O pessoal lá está jogando, não, futebol, de repente, num movimento, sem nada, sem ninguém tocar, sem nada, de repente, tá, ouviu um estalo, pum, um joelho desse tamanho. Nossa, foi, né, o futebol. O que passa fora do nosso radar é o seguinte: os desequilíbrios musculares podem ser o responsável, ou melhor, podem não, são responsáveis nesse tipo de situação que eu acabei de ilustrar, pelo desequilíbrio muscular e articular. E aí, consequentemente, você sofre algum tipo, né, de problema. Nós estamos falando, né, do joelho, ok? E aí é o seguinte, como é que se resolve isso? Então, a primeiro momento, como eu falei, a pessoa começa a tratar os sintomas. Às vezes achando que é pouca coisa, né? Não foi nada. Não, eu vou passar uma pomadinha e tal, um remédio, um anti-inflamatório, beleza. Aliviou, a pessoa às vezes nem conseguia movimentar o joelho direito, dobrar, dormir, né? Dormir, a pessoa, né, acostumada a deitar de lado, às vezes até juntar um joelho com o outro fica difícil, porque a dor está lá, né, incomodando. E aí até para dormir ficar ruim. Dormir ficar ruim, em pé está ruim, sentado está ruim, até essa dor começar a aliviar. E nessa de tomar medicamento, aí começa assim, começa a aliviar. Mas será que
resolveu o problema? Será que está resolvendo o problema? Eu vou deixar essa questão aqui para você fazer um comentário, você que está me acompanhando, está me assistindo aqui, ou está me vendo pela primeira vez. O que você acha disso que eu falei? Será que está resolvendo essa dor no joelho? Então, vamos lá, segue o raciocínio aqui. As desequilíbrios musculares. Às vezes pode ser um palavrão aí para você que está nos acompanhando. Mas, olha, é uma coisa muito que acontece todo dia com a gente. Todo dia, alguma situação de desequilíbrio está acontecendo no nosso corpo. Por quê? Nós não paramos, né, de movimentar. E mesmo parado, né, por exemplo, estou sentado aqui, estou parado, passo o dia todo, mas está ocorrendo desequilíbrios devido à postura que eu me apresento durante um longo período de tempo, certo? Isso pode ocasionar desequilíbrios nas musculaturas, né? Claro que isso, às vezes, você não vai sentir da noite para o dia, certo? Mas ao longo do tempo, isso vai se acumulando a ponto de trazer consequências. E aí, de repente, surge um problema, né, que às vezes pode ocorrer devido a esses desequilíbrios, né, mudanças estruturais no seu joelho, surgindo situações que vão complicar você a realizar movimentos no seu dia a dia. Bom, e aí não basta só tratar os sintomas, né? Estou tratando o joelho. Ok, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo aplicação, eu estou fazendo alguns exercícios, né, para fortalecer a musculatura. Eu senti uma melhora, aliviou a dor. Mas como é que está o seu joelho? Ainda está inchado. Isso faz quanto tempo? Faz um mês que eu estou tratando, 2 meses, mais ou menos, por aí. Já fiz algumas sessões de terapia, mas não sei, parece que não progrediu muito, né? Não tive muito resultado. Isso acontece no dia a dia. Descobrir, tá, o que está levando a essa situação de inflamação? O que está pegando? Por que o joelho inchou? Por que aconteceu isso? De repente, no movimento, né, aconteceu um estalo. Em algumas situações, ao longo assim de um período, a pessoa sem perceber, às vezes ela tem um problema desse. E ela vai cuidando do jeito que dá. E acontece que isso vai se agravando ao longo do tempo, porque o uso somente de medicamentos, ele vai mascarando o problema. E, às vezes, a situação que poderia ser simples de resolver, ela vai se tornando cada vez mais grave, vai agravando a situação. Então, por exemplo, há situações de pessoas que, às vezes, têm um cisto, adquirem um cisto, situação de uma tendinite, ela toma medicamento, né, resolve, alivia, depois ela volta, tem outro problema. E ela, sem perceber, vai ocorrendo isso. Eu não estou falando aqui nem de situações de pancadas, tá? Que é uma outra situação que leva ao problema no joelho, que leva a desequilíbrio. E eu quero fazer com que você pense assim, na seguinte possibilidade. Ora, eu não estou conseguindo, pessoa com o joelho inchado, tá? Eu não estou conseguindo andar, flexionar. Antes eu dobrava, né? Estou simulando aqui uma pessoa com problema, tá? Antes eu dobrava o calcanhar, chegava o calcanhar até aqui em cima, agora não estou conseguindo nem, na metade do caminho, nem 90 graus estou conseguindo fazer, certo? Movimentar de lado, toda vez que eu movimento de lado eu ouço um estalo, tá? E às vezes eu sinto muita dor na parte lateral do joelho. Aí eu não consigo mais realizar movimentos, eu não consigo, às vezes, sair de casa, não consigo mais subir uma escada, não consigo trabalhar, porque a dor é insuportável, né? E há situações que as pessoas, né, tentam, né, resolver, né, pelo tratamento, aí ela vai, né, entender que, olha, precisa fazer os exercícios para fortalecimento dessa musculatura, porque às vezes ela está muito frágil, às vezes tem pessoas aí com 35, 45 anos, ou até mais, que a musculatura começa a ficar muito flácida, começa a perder, na realidade. Isso causa uma influência muito grande na questão do joelho. Vai implicar também, né? Por quê? Porque sobrecarrega, né, a articulação. Então, olha só como essa musculatura é importante. Começamos o tratamento, tá? Passamos por várias fases, né? E a pessoa não consegue resolver a situação. O que ela pensa? Nada dá certo.
Ai, não adianta, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz um monte de coisa e nada dá certo. Por que que esse não está dando certo? Porque se não descobrir, né, o que está levando realmente essa situação de inflamação do joelho, de inchaço, de dor, não vai resolver, por mais que faça algum tipo de tratamento. E é esse que é o caminho para descobrir, para solucionar a dor. Por quê? Porque se não descobrir quais desequilíbrios musculares o seu corpo está tendo, né, a situação no joelho não se resolve. E acontece que às vezes tem pessoas que a situação dela vai complicando, que chega a um ponto de cirurgia. E o que essa cirurgia resolve? Muitas das vezes é algo estrutural, certo? Às vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia para resolver o problema da artrose, às vezes a questão do desgaste, resolver uma ruptura de tendão. Às vezes até, tem pessoas até que têm um problema de menisco. Então, algumas situações aqui que eu pontuei que vão levar a uma cirurgia, né? Ok, a cirurgia para recuperar algo estrutural, beleza. Mas se você não fizer alguma coisa para realmente equilibrar essas musculaturas, por mais que você fez a cirurgia, o seu problema vai voltar, certo? Porque é um problema de desequilíbrio que contribuiu para chegar à situação, né, de repente, uma tendinite, uma bursite, né, um problema de menisco, uma inflamação, uma artrose, né? Se não resolver, grava aqui comigo. Eu preciso recuperar desequilíbrios musculares. Beleza. E foi o que aconteceu com o João. João, tá, meu aluno, João com um problema de joelho, já vinha há algum tempo, tinha todas as, como é que se diz, a fragilidade muscular, excesso de peso e tal. O joelho estava assim, né, totalmente ruim, essa que é a palavra. Eu falava assim, João, esse seu joelho, olha, esse joelho está terrível, mas para tudo tem solução, pessoal. A vontade do João era o quê? Jogar futebol. Ah, eu quero, André, voltar a jogar. Cara, eu estava com 30 e poucos anos, a saúde estava bem, tá? Assim, né, fisicamente aparentava bem, mas estava com desequilíbrios na musculatura. Não é que o fato de jogar futebol, praticar uma atividade, pode te deixar o corpo, né, em perfeitas condições para você poder realizar suas tarefas. Se fosse assim, qualquer coisa serviria, certo? No caso do João, ele só praticava o futebol. E aí, num belo dia, ele, jogando futebol, ele sentiu o joelho. E aí, vamos trabalhar, né? Vamos recuperar. Só que nisso, ele passou por aquele processo de tomar medicamento, volta a jogar bola, aí inflama de novo, dá um problema, né? Reincide e tal, etc. Quando chegou para resolver, o joelho já estava bem ruim. E aí, era uma cirurgia, já era inevitável. Fez a cirurgia, beleza, processo de recuperação e tal, etc. Mas você acha que depois da cirurgia o João estava perfeito para jogar bola? Não, porque o outro joelho já estava com problema. A sobrecarga, economizando, né, poupando aquele joelho que estava ruim, fez com que o outro ficasse ruim, porque toda a sobrecarga começou a cair na outra perna. E aí, por tabela, joelho ruim também. Mas só que o João, antes de fazer a segunda cirurgia, o que aconteceu com o João? Ele entrou no processo de recuperação, de tratamento. Aí aplicou os exercícios terapêuticos para reequilibrar essa musculatura. E ele entendeu isso direitinho, né? A ponto de que, até hoje, o João se exercita, trabalha para manter as musculaturas equilibradas. Cara, no caso do João, né, teve que se identificar. João, permanecer muito tempo, verificar o quê, né, professor? Fala aí. Verificar esse desequilíbrio. O João passava muito tempo sentado, dirigindo, às vezes conversando, né, com o cliente, né, trabalhando e tal. Às vezes chegava em casa, às vezes assistia um filme e tal. Então, né, passava muito o quadril, né, movimentava pouco. E aí um quadril que movimenta pouco, a gente dá o nome de quadril bloqueado. E isso gera diferenças de musculaturas, né? A força entre elas, tá? E isso daí vai ocasionar problema. E era um dos fatores que a gente precisava resolver para ajudar o joelho do João. Não era só mais um problema local.
Então, eu ouço muitas pessoas comentarem para mim, mas professor, o meu problema é desgaste, isso aí é isso aí, foi diagnosticado, fiz o exame, o médico me falou, disse que eu não posso fazer atividade de impacto, não sei o que e tal, etc. Posso fazer qualquer exercício e tal, mas não é bem assim, tá? Ok? Senão, coitado do João, não ia ter solução. O João, a gente recuperou com exercícios terapêuticos. E hoje ele faz tudo, né, de forma normal, mesmo tendo, né, passado por uma cirurgia e hoje, né, tendo ainda o joelho. Esse dia eu conversei com ele, João, você fez a cirurgia no outro joelho? Eu já esperando que ele já tivesse feito, né? Ele disse, não, ainda estou aguardando, né? João, que isso? Vamos tratar logo esse joelho, deixar ele né, estruturado novamente e continuar com os exercícios. Mas o João pode realizar todas as atividades dele. Pode trabalhar de forma... Só ainda não pode voltar a jogar futebol, porque o outro joelho ainda está com problema. Ah, tem uma pergunta aqui da Regina. No meu caso, como você sabe, eu caí e bati o joelho, né? Inflamou, aí ficou dobrado, travou nervos e tendões. Também com exercício resolve isso? Claro que resolve. Quando a gente fala, tá, Regina? Regina e para o pessoal que está nos assistindo, tá? Quando a gente fala de resolver os desequilíbrios musculares, o foco é o músculo, certo? Porque é o músculo que faz com que as articulações se movam, tá? Claro que tem mais coisa aí, tem músculo, tem tendões, né? Mas vamos dizer que tem a parte, né, dos nervos também. Mas vamos focar nos músculos. Se você tem condição de realizar o movimento, tá? Beleza, tá tudo ok, né? O que precisa entender é o seguinte: como é que está o equilíbrio, né, dessas musculaturas? Porque tem musculaturas que, para a gente poder realizar o movimento das articulações, tem musculaturas que contraem e musculaturas que relaxam. E para fazer o movimento contrário, né, aí tem que acontecer também o contrário com essas musculaturas. Quem estava contraindo tem que relaxar e quem estava relaxado tem que contrair, tá? E a perfeita ordem entre essas forças, né, musculares vão fazer com que a gente produza o movimento, né, e sem dor, certo? E a articulação fica no lugar dela bonitinho. Ok. Então, o foco seria o músculo. E como é que a gente faz, né, para movimentar esses músculos? Ora, exercícios. Mesmo que, por exemplo, a pessoa tenha artrose, tenha alguma outra situação, né, é possível, sim. Tá? E tem gente que faz isso. Quantas pessoas eu atendi que tinham esse problema, né, de artrose, que não conseguiam mais movimentar, e que a partir do momento que foram estimuladas a movimentar e a equilibrar essas musculaturas, porque não tem outra forma, né, a gente tem que produzir um movimento, e aí essas pessoas começaram a ter uma melhor qualidade do movimento. Que qualidade é essa? Para quem estava travado, começou a movimentar, certo? Há pessoas que, por exemplo, perdem, acho que é o caso seu, né, Regina? Perdem, assim, a capacidade de, às vezes, fazer isso aqui, certo? De esticar a perna, ou dar um chute, né? Por quê? Pensa bem, para a gente poder dar um chute, eu aciono essa musculatura e a de baixo tem que relaxar, ok? Certo? E aí, se eu não tiver força suficiente nessa musculatura aqui, você acha que eu vou conseguir chutar? Deixe seu comentário aí, Regina. E o pessoal que está nos assistindo também, aproveitando, pode responder também. Tá? Se tem alguém aqui passando pela mesma situação aqui, que não está conseguindo esticar a perna, está ali com problema no joelho, coloca aqui um comentário. Tenta aí fazer em casa. Estica a perna. Se não conseguiu, acha que está sem força na parte aqui da frente, deixar aí com vocês. Eu quero entender isso aí, o que vocês pensam sobre esse assunto. Isso é muito importante. Isso daqui, esse exemplo que eu dei da Regina, exemplifica muito bem o que é esse equilíbrio muscular. Porque se ela não tiver força aqui suficiente, né, e aqui estiver assim forte, mais que a parte, ela não vai conseguir chutar.
Ela não vai conseguir esticar a perna, certo? E aí tem que ser trabalhado, né? Tem que ser estimulado a fortalecer essa musculatura. Mas essa é a situação da Regina, e pode ser diferente da situação de outra pessoa, certo? E para isso tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Eu vejo assim a questão de pessoas às vezes me perguntam, professor, me passa um exercício para resolver o meu problema de joelho. Ah, mas, né? Qualquer exercício vai servir. Então, às vezes uma dica, olha, esse exercício é bom, né? Agachamento é bom para fortalecer as coxas, né? Trabalha bem. Mas isso é uma dica. Pode ser bom para essa pessoa, pode não ser. Eu conheço pessoas que, por exemplo, estavam antes de me conhecer, estavam fazendo tratamento de joelho. Aí, olha só o tratamento para fortalecimento. A pessoa estava fazendo marcha estacionária. E isso ela sentia dor no joelho. Aí eu fui avaliar a pessoa. Eu digo, olha, qual foi o movimento? Ah, professor, fazer esse movimento aqui assim, e eu sentia dor no joelho. Então, isso quer dizer o quê? Que o seu corpo está tão fragilizado que esse movimento assim, você não está preparado para realizá-lo. Então, esse exercício não é adequado para você. Informação é importante. Se não tem essa informação, vai fazer o quê? Então, no caso dela, né, aquele exercício não é adequado, por mais simples que fosse. Então, às vezes, um exercício que parece, né, tão simples, pode não ser um exercício adequado à situação de determinada pessoa. Então, no caso da Regina, de repente, se não está conseguindo esticar, faltando, possivelmente, tá? Faltando força aqui na coxa, né, nessa musculatura aqui. E aí tem que trabalhar. E como é que faz o trabalho? Aí só a Regina vai me responder isso daí. Por quê? No caso dela, né? No caso dela. No caso dela, é ela que vai me responder, a musculatura dela que vai me responder. Não sou eu aqui. E vou dizer assim, faz 3 de 10 aí, coloca um peso qualquer e vai, faz aí. Não sei. E isso aqui eu estou passando para você que está me assistindo aqui. Como é que vai adivinhar o que é a necessidade da pessoa? E é isso que eu coloco aqui no nosso conteúdo, conforme a necessidade, tá? Conforme cada um é uma sentença, certo? E olha, você pode ter artrite, artrose, tá? Tendinite, bursite, deixa eu ver mais uma, cisto, tá? Coloca tudo aí dentro do joelho, certo? Tem solução? Tem solução. Você voltar a realizar suas atividades, tá? Que realizava antes, da dor te impedir de realizá-la. Hoje a nossa aula é voltada para a questão do joelho. O que impede a gente, tá? De poder entender não. Eu acho que o pessoal aqui já entendeu. Trabalho com exercício, né? Em busca de equilibrar. Mas qual é o que trava a pessoa? Eu vou escrever aqui, ó, tá? Se o pessoal enxergou aí, me fala. Ó, são 4 letrinhas. Medo. Aí a pessoa tem medo de se machucar, tem medo de agravar mais a situação, né? Quando ela ouve assim, tem que fazer exercício. Não. Olha, quando eu falei aqui no começo, né? O médico me falou que eu não posso fazer qualquer exercício, não posso fazer atividade de impacto, né? Não posso fazer. A pessoa diz assim, não, eu tenho medo de gastar dinheiro, né? Mas à toa, né? Porque às vezes a pessoa até já tentou fazer o exercício, não deu certo. Aí a pessoa diz assim, eu já perdi tanto tempo. Olha, tem gente que eu conheço, tem gente que há mais de 10 anos com problema de joelho. Já passou por cirurgia, né, diversos tratamentos, fisioterapia, e ainda apresenta dor no joelho. Imagina se tivesse aqui movimentando sem dor, e tivesse o conhecimento que a gente está passando aqui, e essa pessoa entendesse esse caminho, que ela precisa fazer. Cara, tudo isso, já não fazia mais parte da vida dela, essas dores, esse inchaço. Encontro pessoas que, nessa situação, que eu puxo aqui, né, chega às vezes a olhar o joelho está inchado. Mas tudo que trava é o medo, tá? É a maior
dificuldade que as pessoas encontram de entender que o exercício não vai prejudicar, pelo contrário, ele vai ajudar a recuperação da pessoa. Ah, tá. Olha, a Regina respondeu aqui. Eu gosto desses momentos de interação, tá, pessoal? Colocar peso e erguer o pé, fortalecendo a coxa. Pode ser um dos... Tá? No seu caso, Regina, pode ser um dos exercícios, né? Sentar, colocar o peso, né? Claro que isso daí, de preferência, você vai até onde a dor te permite, tá? Às vezes não vai querer na ansiedade eu quero fortalecer da noite para o dia, né? Vou mandar chute lá, né? Não é bem assim, não é bem assim que funciona, certo? Mas esse é o caminho, tá? Quer dizer, esse aqui, eu falo assim, é o caminho, mas não existe exercício mágico, tá? Nós estamos falando de uma situação aqui, certo? Que você me passou, né? Essa informação me dá condições de orientar para fazer um exercício, né? Ou exercícios. Mas é um ponto, é só uma questão, tá? Se fosse, por exemplo, fazer uma análise de tudo, aí a gente ia identificar quantos desequilíbrios, e a gente sabe que tem ligações, tornozelo tem ligação com o joelho, quadril tem ligação com o joelho, né? E aí a gente ia descobrir muita coisa aí, tá? Não é bem assim. Mas esse é um dos exercícios que fariam parte do tratamento, né? Identificado que falta força na musculatura da coxa. Não, tá bom, pode perguntar, né? Não precisa se preocupar de encher de pergunta, não. Pode fazer 10, 20, 30, aqui não tem limite, não, tá? Ok? Então, o jeito errado das pessoas fazerem, certo? Eu vou colocar aqui de vermelho aqui. O jeito errado das pessoas fazerem, então, vou colocar aqui, o jeito errado, é tratar... Você fala se minha letra é ruim, é feia, pode deixar um comentário aí, tá? Tratar sintomas. Esse é um dos maiores erros das pessoas, né? Tratar os sintomas. Por exemplo, pegar uma informação dessa que eu passei para a Regina, uma só, e ela vai lá e começa a fazer o exercício, né? Ok. Ela começa a sentir um alívio da dor. Tá? Mas nós podemos dizer que ela está tratando no momento só um sintoma. Pegou uma informação, foi lá, aplicou. Beleza, eu não sei se ela está realmente resolvendo todo o problema. É como se tomasse o remédio. Você pega um remédio, o pessoal, né? Tô com dor, inchou o joelho. Eu já fiz isso, mano, né? Lá atrás, não tinha informação. Peguei o medicamento, passei lá, melhorou. No dia seguinte eu estava podendo dobrar a perna, mas o meu joelho continuava inchado. Passou alguns dias, né? O joelho já estava menos inchado, eu já estava andando melhor, né? Mas de vez em quando eu sentia uma pontadinha leve. Fui jogar bola novamente. Joguei bola. Num dos movimentos que eu fiz, o joelho deu problema de novo. E aí? Passado 2 meses depois, fiz o mesmo procedimento. Achei que não. Aconteceu de novo, o campo estava ruim, né? Eu corri, o sapato estava, né? Exagerei, tá, beleza. 2 meses fazendo o mesmo processo. Tá. Agora eu estou bem, não estou sentindo nada. Vou lá, jogou, aí foi onde a ficha caiu. Meu joelho deu problema de novo. Por que eu estou colocando essa situação? Para você refletir. De repente você, talvez não é um esportista, né, tal, mas de repente você está lá, passou a pomadinha, né, um anti-inflamatório, tá? E às vezes você tem a dor no joelho, aplica uma injeção lá para dar uma agitada nos desgastes, né? Tá, beleza. E aí um belo dia você vai lá e sobe a escada. No que você faz isso, você sente aquela dor insuportável. Cara, eu estava tão bem, né? Usei medicamentos e tal. Pois é, está tratando os sintomas, né? Eu fiz muito isso. Por isso que eu demorei tanto para resolver a dor do meu joelho. E tratando os sintomas, só os sintomas. Quando a gente entende que precisamos resolver o desequilíbrio muscular,
Aí a gente para, tá? A gente para de fazer isso. Para. E aí começa a resolver realmente a causa, o que está nos levando a esse desequilíbrio muscular. Aí, por exemplo, no caso da Regina, que foi uma pancada, ela caiu no chão, bateu, né? Nessa pancada, pode ter ocorrido, né, um desequilíbrio muscular, certo? É igual eu no final do ano, eu caí, no final do ano não, começo do ano, eu caí de moto. Eu bati a coxa no chão e a minha carteira estava no meu bolso. O fato de ter batido a minha coxa no chão, eu fiquei praticamente 2 meses sentindo aquela dor na musculatura, aqui na coxa. Só que era o seguinte, por que eu estava sentindo aquela dor na coxa? Ah, você não tomou um analgésico, você não tomou um anti-inflamatório, né, e tal, etc. Por que eu sentia aquela dor na coxa? Porque a minha musculatura, devido à pancada, estava desequilibrada, né? A minha musculatura estava, né, toda desequilibrada. O que é esse desequilíbrio? De repente, ora, nós temos a musculatura, né? A musculatura trabalha. De repente, naquela batida, ocorreu, né, o nervo, alguma coisa assim, né, saído um pouquinho fora de lugar. Pode ter desequilibrado a minha musculatura de quadril na queda também, certo? Pode ter acontecido essas situações. De repente, a dor aqui no ciático pode ter sido resultado da queda, tá? Então, desequilibrado algumas musculaturas. Ok, ok. Resolvido o problema. Ah, olha, eu preciso fazer alongamento. Aí eu fui perceber que eu estava com o tornozelo bloqueado também. Aí fui desbloquear o tornozelo. Claro, eu não consigo sozinho desbloquear o tornozelo. Fui lá, pedi a ajuda de alguém. Ó, faz assim, 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 assado, né? E desbloqueia o meu tornozelo. Beleza, desbloqueou o tornozelo. Resultado, eu não sinto mais dor. Por quê? Porque o que eu fiz de certo? Eu fui trabalhar o músculo. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Trabalhar o músculo, certo? Eu trabalhei o músculo com alongamentos e fortalecimentos, tá? No meu caso, só fortalecer não ia resolver a situação, e não resolveu, porque eu estava fazendo fortalecimento. Agora, a partir do momento que eu, né, fui identificando, não é possível, olha, gente, eu disse assim para mim, né, eu lido com isso todos os dias. Eu identifiquei assim, cara, não é possível que meu tornozelo está bloqueado, né? Mas eu fui lá, fui fazer e estava realmente bloqueado, devido à queda. Eu não percebi isso. E aí, a partir do momento que eu desbloqueei, pô, resolveu. Eu falo aqui para toda semana aqui, pessoal, né? Olha, tá com problema no joelho, tá reclamando da dor no joelho, né? Tá com alguma situação, dá uma olhada na articulação do quadril, dá uma olhada na articulação do tornozelo. Um dos dois pode estar ajudando a implicar nessa dorzinha. Por que eu estou falando isso? Para você tirar da ideia, da cabeça, que o seu problema é só local, tá? Tira da cabeça que o seu problema é artrose, é artrite, é desgaste, sabe? Tira um pouco, tira isso da cabeça. Estou colocando aqui um conceito, né, diferente para você pensar de uma forma mais global, né? Dá uma olhada nas outras partes do seu corpo, ser um conjunto de sistemas que funcionam aí interligados. Então, olha, trabalhar o músculo seria a forma mais correta. Então, exemplos, como por exemplo, nós pegamos aqui o da Regina, seria uma situação do joelho dela não esticar, né? Então, um ponto seria alongar essas musculaturas posteriores, né? E fortalecer as anteriores. Olha lá, né? Um exercício que nem ela falou, coloca uma joelheira e tal, estica a perna, pode ser. É o começo. Se você quer realmente resolver todos os seus problemas, para que a dor não te perturbe mais para frente com alguma situação que te impeça a realizar suas tarefas, aí você tem que pôr o corpo todinho em equilíbrio, né? Por exemplo, se o seu joelho está com problema, né, e você está fazendo fortalecimento das coxas,
né, equilibrando, né, as coxas, né, não é só o fortalecimento, mas aí um trabalho de deixar equilibrado. Eu acho que isso que as pessoas, às vezes, talvez tenham mais dificuldade em entender isso, certo? Como é que eu faço o equilíbrio? E realmente, não é uma situação tão simples assim. Não é chegar a pegar um exercício, eu vou pegar um exercício aqui, outro exercício ali, outro exercício ali, né? Fazer de qualquer forma, tá? De qualquer forma, no entendimento da pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer de 20, vou fazer 3 de 20 para frente, 3 de 20 para trás, vai tudo de 20, o 15, o 10, né? E a pessoa não sabe se isso tá sendo feito de forma correta. Ou às vezes ela pega assim, me disseram que tem que ir até esgotar, até não aguentar mais, até o limite, até, né? E às vezes será que esse limite realmente é o adequado? Então são muitas informações, muitos detalhes que às vezes fogem das pessoas, né? E aí é onde a gente coloca um acompanhamento. A questão do acompanhamento, ele é muito importante, tá? Porque você vai fazer a coisa mais acertada para o seu caso, tá? Não existe receita de bolo alguma, tá? Às vezes me pergunta aqui, pessoal, sobre, tem exercício, professor? Ensina algum exercício para gente para resolver a dor no joelho, né? Olha, eu já fiz vários vídeos, né, demonstrando alguns exercícios, tá? Que podem ajudar você pelo menos, a aliviar essa dor, certo? Então, é só entrar aqui no canal, tá? Tem vários exercícios, vários exemplos, né? Para você, que vão te ajudar a entender, né? E, de repente, até aliviar a dor. Mas como eu expliquei na aula de hoje, e isso é importante as pessoas terem esse entendimento, que às vezes ela pega essa informação, já entendi tudo, vou resolver, agora deixa comigo, eu vou ficar bom no joelho. Aí ela passa um mês, né? 2 meses, daí ela ainda sente aquela dorzinha incomodar, né? Mas aí é o seguinte, é o que eu expliquei. Será que ela, né, realmente está usando, né, para resolver, está conseguindo resolver a causa ou está tratando só os sintomas, tá? Eu quero agradecer, né, a aula de hoje, né, a presença do pessoal aqui, né? Tá aqui. Deixem as suas dúvidas, pessoal. Não fiquem com dúvida. Deixem seus comentários. É tão importante. Esses dias teve uma pessoa que me fez uma pergunta acho que na última live que nós fizemos, né? E que trouxe pontos, né? Que às vezes vai ajudar outras pessoas, né? Então, às vezes ajuda você, ajuda outras pessoas e vai enriquecendo o nosso canal aqui, beleza? E eu tenho o maior prazer em responder a todas as perguntas. Eu espero que você tenha, né, entendido, né, a nossa aula de hoje, como eliminar o inchaço, né, ou melhor, não deixar, né, de fazer um trabalho muscular para eliminar o seu inchaço e a sua dor no joelho. Isso aqui é muito importante, é o que vai realmente fazer você mudar, né, essa sua situação de dor no joelho, certo? O trabalho muscular. Só que, como eu falei aqui na nossa aula, não é de qualquer jeito, certo? Mas fica aqui, cada vez mais você vai aprendendo, você vai tendo a oportunidade de enriquecer, né, ter mais conhecimento para poder te ajudar a resolver essa situação. Quinta-feira teremos aqui mais uma aula às 12h45, eu te aguardo aqui, tá? Para tirar dúvidas, para mais uma aula aqui do Movimentando Sem Dor, aqui, né, às quinta-feiras.